Atos 9, 1 a 22, a conversão de Saulo. A palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhes disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Senhor, abençoa-nos com o teu Santo Espírito, ó Pai, usa-me como instrumento teu e abençoa aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, algo poderoso na vida do cristão é o testemunho pessoal. Testemunho pessoal, contar a sua experiência com Cristo. Lucas parece ter entendido isso claramente na vida de Paulo. Ele conta a história de Paulo 3 vezes, capítulo 9, 22 e 26. Lucas entendeu que a conversão de Paulo foi um dos maiores argumentos poderosos para comprovação, para veracidade do evangelho na igreja do primeiro século. Quando nós estudamos o martírio de Estevão, Saulo de Tarso foi o quê? Brevemente introduzido a nós. Aquele que consentiu com a morte de Estevão, aquele que permaneceu segurando as capas daqueles que mataram Estevão. E em seguida, rapidamente, o quê? Saulo sai de cena e Lucas conta sobre Filipe, o evangelista, que fez um belo trabalho em Samaria, e também com o eunuco etíope. E aqui Lucas retoma a narrativa contando sobre Saulo de Tarso. Então essa noite nós vamos ver sobre o testemunho de Paulo, onde ele estava. Nós já lemos que Saulo era o quê? Um fariseu, ele altamente educado, ele era responsável pela perseguição dos cristãos.
E é possível que ele estivesse o quê? Entre aqueles homens que debateram com Estevão e testemunhou a morte de Estevão. Ele parecia ser o quê? Alimentado por uma fúria muito grande. Mais tarde, em Atos, Paulo nos conta qual era a sua mentalidade nesse tempo. Capítulo 26, de 9 a 11, diz assim: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Saulo foi implacável naquilo que ele fez. Ele achava que ele estava o quê? Purificando a igreja. Quando nós retomamos a sua história no capítulo 9, nós vemos que ele percorreu o quê? 230 quilômetros até a cidade de Damasco, ao norte. E Damasco era o quê? Uma cidade popular, uma cidade comercial, com muito movimento. E talvez a ideia de Paulo era o quê? Era exterminar, prender todos aqueles que eram chamados do caminho, aqueles que estavam pregando o evangelho, para que o evangelho não se expandisse de uma maneira mais acelerada ainda, como estava acontecendo. Note duas coisas, irmãos. Primeiro, Saulo pensou que ele estava bem, que estava tudo bem na vida dele, que ele estava fazendo o que era correto. E ele acreditava que Deus estava satisfeito com ele. Suspeito que muitos amigos de Saulo o respeitavam como alguém que tinha um zelo pelo Senhor. Assim como a maioria das pessoas acham que estão vivendo bem. Frequentam a igreja, são legais com os outros, dão dinheiro, né, oferta, dízimo, e comparada com outras pessoas, conhecem, né, que eles conhecem, eles são pessoas decentes. É possível que você esteja aqui hoje se sentindo muito bem sobre sua vida espiritual, assim como Paulo se sentia, como Saulo se sentia. Segundo, Saulo estava lutando contra o Senhor. Este caso é o caso de todos que resistem à salvação providenciada por Deus. A maioria das pessoas não são tão ousadas e tão hostis como Saulo foi. Eles parecem pensar que, embora não sejam cristãos, eles não são inimigos de Deus. Estão errados. Estão errados. Nós temos um desafio muito grande. E o inimigo nosso, a carne, o mundo, Satanás, ele vai fazer de tudo para quê? Para que nós vivamos uma vida boa, agradável, sem Cristo. Então ele não vai pôr coisas terríveis na sua vida, não, ele vai te seduzir com coisas boas, coisas alegres, coisas que satisfazem o seu ego, mas sem considerar Cristo. E se ele fizer isso, ele venceu. Porque muitos estão pensando que estão vivendo uma vida boa sem Cristo. O que aconteceu? A história gravada para nós no capítulo 9 diz: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão, ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levanta-te e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados, de espanto, pois ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Vejam, primeiro, Saulo não estava buscando a salvação. Saulo estava tentando destruir aqueles que proclamavam a salvação pela graça, isso é, além da lei. Deus procurou Saulo. Deus deu início a esse drama. Não foi Saulo que procurou a Deus, foi o próprio Cristo que procurou a Saulo. Segundo, Saulo foi confrontado no seu pecado. A história de Paulo é contada mais de 2 vezes, eu falei, no 22 e no capítulo 26 de Atos. No capítulo 26 nós descobrimos que a luz brilhante levou todos ao chão e a voz que falava a Paulo estava em aramaico e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. É uma figura de linguagem aqui. Aguilhões são lanças pontiagudas para conduzir o animal numa direção reta. E se o animal pender para um lado ou para o outro, ele vai se machucar. Então ele fala essas palavras para o apóstolo Paulo. Em algumas traduções você vai ouvir assim: dura coisa é lutar contra o Senhor. Não adianta, meus irmãos, não adianta a gente querer ser rebelde contra Deus, não adianta a gente lutar contra Deus. Um aguilhão, ele vai nos machucar. Então, se você está lutando contra Deus, o único a se machucar será você. Você será o único. Quando Saulo viu Jesus, seus seguidores não viram nada, não foram capazes de dizer que a voz estava dizendo. Em Atos 26:16, Paulo revela que ele diz que Jesus o nomeou como ministro, como testemunha. E em 1 Coríntios 15:8, o apóstolo Paulo afirma que Jesus apareceu para ele. E isso era uma das condições para o apostolado. Hoje nós vemos pessoas se dando o título de apóstolos, mas não é o que a Bíblia chama de apóstolo. Apóstolo é aquele que teve um encontro pessoal com Cristo. E o apóstolo Paulo foi o apóstolo fora do tempo, aquele que teve depois dos outros. E foi muito importante. Saulo, então, foi confrontado com seu pecado, com a sua obstinação. Saulo, um fariseu fervoroso, não estava servindo a Deus, mas atacando a Deus. Só podemos imaginar como foi essa revelação devastadora, para ele. Saulo precisava o quê? Enxergar o seu pecado, precisava perceber o horror das suas ações antes de estar aberto ao Evangelho. Isso é verdade para todos os verdadeiros crentes. Precisamos o quê? Ter uma consciência que somos pecadores. Por quê? Porque se nós não tivermos essa consciência que somos pecadores, nós não precisamos de um Salvador. Então nós primeiros precisamos o quê? Ser confrontados no nosso pecado. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconheceremos o quê? Que nós temos a necessidade de um Salvador. Nós não gostamos de falar sobre o pecado, mas devemos. Irmãos, nós temos que lutar contra o pecado. O pecado pode ser muitas coisas. Pode vir através de pensamentos, atos, ações. De manhã eu comentei sobre uma postagem que eu compartilhei. Que uma pessoa fez uma pergunta: pastor, é pecado eu fofocar só para ter interesse na vida da pessoa sem fazer mal para ninguém? É pecado, meus irmãos. Fofoca é pecado. Tem gente que quer saber da vida dos outros simplesmente por interesse. Vai orar, vai ler a Bíblia. Se a pessoa não falou para você o problema dela, se a pessoa não compartilhou, é porque ela não quer compartilhar. Ore por ela, faça isso. Não fique perguntando: o que é isso, o que tem, o que aconteceu. Vai orar. As pessoas devem enxergar que falharam em ver, em cumprir o padrão de Deus. As redes sociais estão chatas. Nós estamos vivendo um mundo difícil. Um mundo de mimimi, como estão falando. Onde você não pode mais brincar. Onde você não pode mais... Qualquer tipo de brincadeira você está sujeito a uma fobia. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos escrevendo, com os pecados lá do nosso dedo, com a degladiação nas redes sociais, com os debates incansáveis, com a separação de família por causa de política, gente, por causa de outras coisas tantas. Que polarização, que coisa... Cristo, meus irmãos, é partidário, nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que dar o testemunho. Nós temos que pregar a Cristo. Não temos que entrar em mérito de outras coisas, nós podemos ter a nossa opinião, mas não vale a pena perder um familiar por causa de opiniões. Precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade e reconhecer que precisamos de ajuda. Quando Saulo atacava os cristãos, quem que ele estava atacando? Ele estava atacando o Senhor, o próprio Deus. Temos aqui um lembrete sóbrio. Nós atacamos a Deus quando? Quando nós atacamos outro crente, quando nós falamos sobre outra pessoa que não está presente, quando nós estamos o quê? Fofocando, isso é fofocar, Quando Jesus ele se identifica com o seu povo, Jesus nos diz que quando nós mostramos amor uns pelos outros, nós demonstramos amor a Ele.
Terceiro, note que Deus usou um homem comum como mensageiro. Quem é esse homem? Não vamos esquecer desse homem, Ananias. Ananias é diferente daquele primeiro Ananias do capítulo 5, Ananias e Safira. É um outro Ananias, é um discípulo de Jesus, e essa é a única vez que nós vamos ouvir sobre esse Ananias. Talvez ele fosse um crente bem conhecido, talvez não. Eu acho que ele era um crente comum, assim como nós somos. Imagine a situação de Ananias. Ananias recebe uma visão do próprio Cristo e diz: Ananias, eu tenho um trabalho para você. Ele, prontamente: eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você vá visitar alguém lá em Damasco, na rua direita, um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Aí ele: peraí, como assim, Senhor? Homem chamado Saulo de Tarso? O Saulo? Mas não é esse homem não tem boa reputação, Senhor. Não é esse aí não é aquele que está prendendo e matando os cristãos, não é esse cara aí? Aí Jesus fala: é esse o cara, é esse aqui que eu quero. Como nós somos preconceituosos muitas vezes com as pessoas, né? Ai, pastor, o senhor chamou alguém para orar, que é isso, é aquilo, ai. Gente, nós temos que olhar com os olhos de Cristo para as pessoas. Ananias foi para a rua direita, conheceu Saulo, dirigiu a ele como irmão Saulo. Ananias acreditava que Deus poderia mudar Saulo. Ananias explicou o evangelho para ele plenamente. Saulo foi batizado como novo crente. A visão de Saulo foi restaurada e ele tinha um novo coração e paixão em sua vida. Observe um detalhe. Saulo foi batizado aonde? Na casa. Não tinha nenhum rio dentro da casa. Provavelmente foi um batismo por aspersão ou efusão. Ele não mergulhou nas águas. E como ele mudou? Versículos 20 a 22. Saulo passou vários dias com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse o que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando o quê? Que Jesus é o Cristo. Paulo imediatamente começou a pregar nas sinagogas, onde teria sido o quê? Recebido como herói. Aqui estava o judeu zeloso, aquele que era fervoroso, que veio para se livrar daqueles que falavam de Jesus. Como que eles devem ter ficado chocados quando ouviram Saulo falando que Jesus era o Messias prometido? Veja o que ocorreu com Saulo. O homem que matava cristãos se tornou um cristão. O homem que tentou acabar com o cristianismo agora promovia o cristianismo. O homem que perseguiu outros por seguir a Cristo agora será perseguido por seguir a Cristo. O homem que atacou a igreja agora se tornou seu principal defensor. O homem que tinha ódio mostra amor àqueles que estavam perdidos. O homem que confiava na lei para sua salvação agora proclama a graça e a misericórdia de Deus. Paulo desistiu do quê? Desistiu do seu prestígio, da sua influência, do seu poder. Ele não era mais bem-vindo por aqueles que costumavam admirá-lo. Paulo estava entre aqueles que estavam ameaçados de perseguição e morte. Aqueles que recorrem a Cristo são transformados com um novo coração. Eles veem as coisas de uma forma diferente e passam a buscar o quê? A glória de Deus em tudo que vão realizar nas suas vidas. O cristão inalterado é uma contradição em termos. A mudança pode não ser tão radical como a do apóstolo Paulo, mas deve haver mudanças. E quando você é convertido ao Evangelho, quando você aceita Cristo, eu recomendo você a igreja presbiteriana para seguir um discipulado, uma igreja cristã, uma igreja bíblica, para que você continue estudando a palavra de Deus. O que nós podemos aprender com a conversão de Saulo, irmãos? A conversão do apóstolo Paulo é uma das maiores da história cristã. Pela história dele, há algumas lições importantes. Primeiro, Deus é quem escolhe os seus.
Muitas vezes pintamos um quadro muito diferente. Parece que as pessoas estão procurando e não conseguem encontrar. Estão olhando, mas parece que Deus está se escondendo. Na verdade, o descrente ele não está procurando a Deus. Deus os procura. E Jesus disse, ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos. Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. E ele também nos ensina, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Deus inicia a nossa relação com ele. Foi o Senhor que colocou pessoas no nosso caminho para pregar. Foi o Senhor que disponibilizou uma Bíblia para lermos. Assim como nós temos ouvido histórias maravilhosas de pessoas que se converteram lendo um livro, que se converteram lendo a palavra de Deus impressa num folheto, num jornal. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, disse, ele veio para buscar, mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós éramos como? Ainda pecadores. O Senhor está te alcançando, meu amigo. A mão do Senhor está estendida. Deus não se afastou de você. Você provavelmente se afastou dele. Se você está passando por problemas, não foi Deus que se afastou de você, provavelmente você se afastou dele. E não necessariamente o problema tem a ver com a sua relação com Deus. Mas não culpe a Deus, porque Deus não se afasta de nós. Nós nos rebelamos contra ele. Se você quer ter a vida eterna, arrependa-se dos seus pecados. Receba o perdão e a graça, o amor, a vida nova que ele deseja lhe dar. Outra lição que nós podemos aprender, nunca descarte ninguém. De todas as pessoas que pareciam sem esperança, Saulo teria liderado a lista. Aquele ali, cristão. A história está cheia de pessoas, como eu disse, que pareciam perdidas, que não tinham jeito, e foram transformadas pela graça de Deus. Muitas pessoas que nós chamamos de santos hoje, foram pessoas tão manchadas, talvez, no passado, quanto o apóstolo Paulo. Não descarte ninguém. Alice Cooper, um filho de um pregador, cantor de rock dos anos 70, se converteu a Cristo, e ele foi encontrado muito tempo depois que ele parou de cantar suas músicas blasfemas, obscenas, jogando golfe com cristãos, inclusive com o teólogo R.C. Sproul. E em 2000 ele lançou uma nova turnê e as suas letras apontavam para Cristo. Cristo pode mudar qualquer pessoa. Assassinos, prostitutas, dependentes químicos, muitos outros vieram ao Senhor para surpresa de seus amigos, seus familiares. Não desista, portanto, de orar por eles, pela sua família, por seus amigos. Aqueles que estão perdidos, que você acha que estão perdidos, continue procurando oportunidade de pregar o Evangelho, a mensagem de salvação para eles. Se Deus pode mudar Saulo, ele pode mudar qualquer um. E sobre nós, como está o seu relacionamento com Deus? Você está vivendo indiferente às coisas de Deus? Seu cristianismo é superficial? Talvez, como Saulo, você seja zeloso em servir a igreja, mas o seu coração e a sua alma estão distantes de Deus. Como Ananias contou a Saulo sobre a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus, acho que Saulo se perguntou, né? Como ele poderia ter perdido essa mensagem? E quando Ananias disse a Saulo que Jesus morreu em nosso lugar, pelo nosso pecado, que Deus nos oferece o perdão, um novo começo através de Cristo, que eu imagino que Saulo falou, não, isso aí não se encaixa para mim, não é possível. Não, para mim não, isso não pode ser verdade. Eu matei cristãos, eu persigo cristãos, eu torturei os seguidores dele, a graça nunca me alcançaria. Talvez Ananias tenha compartilhado a sua própria história de fé, o seu testemunho, como Cristo o converteu. Talvez ele tenha falado sobre a negação de Pedro, talvez sobre Tomé, talvez falou sobre Mateus, o coletor de impostos, que se tornou seu discípulo.
ele assegurou a Saulo que o sacrifício de Cristo Jesus era suficiente para salvar alguém como ele. Não sabemos quanto tempo levou para Saulo ter a transformação, mas sabemos que teve uma mudança na vida de Saulo. Talvez seja incrível para você, né? Talvez o seu passado cometeu tantos erros, tantas coisas horríveis, talvez você tenha um rastro de oportunidades para trás, e mesmo assim Deus lhe oferece um novo começo. Eu não sei. Jesus pagou pelo seu passado quando morreu na cruz, o sangue dele foi derramado pelo seu pecado. A Bíblia é clara, se você confiar nele, se você colocar a sua confiança na obra de Cristo e deixá-lo conduzir a sua vida presente, você será feito novo. Você não será perfeito, mas você será mudado. Se você nunca fez tal compromisso, talvez hoje seja o dia, um ato de fé do seu coração. Você pode orar dessa maneira: Senhor Jesus, eu tenho sido rebelde contra você, eu rejeito seu amor, rejeito suas ordens, seus mandamentos, eu tenho confiado mais em mim do que na sua graça. Hoje me volto para você, coloco minha confiança no que fez por mim. Mude meu coração, limpe-me da rebelião. Coloque seu Espírito dentro de mim, me faça de novo. Me faça novo. Ajude-me a segui-lo todos os dias da minha vida, assim como Paulo. Que eu seja um de seus seguidores. Comece o seu trabalho em mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode orar assim. Se você orar assim, ou algo semelhante assim, mas do fundo do seu coração, a Bíblia nos diz que quem crê será salvo, terá a vida eterna. E se você acreditou sinceramente, você será capaz de dizer, igual o apóstolo Paulo disse: fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, eu não sei quantos de vocês ainda não professaram sua fé, não foram batizados. Não é isso que salva, mas isso é um sacramento. É algo que vai fortalecer a tua fé, vai te fortalecer no corpo de Cristo. E o que nós vamos participar agora, a ceia do Senhor, é um meio de graça, no qual Deus nos alimenta. Se você crê em Cristo Jesus, se você não fez ainda a sua profissão de fé, depois procure o pastor, procure os presbíteros. Venha falar conosco para a gente conduzir a sua vida para que você faça parte do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a sua graça esteja sempre conosco e a Deus seja somente a glória.